Nós saudamos a todos os participantes deste programa com a paz do Senhor Jesus. Estamos no programa A História do Cristianismo. Nós falamos no episódio passado sobre a Era dos Descobrimentos, onde muitas terras antes inexploradas passaram a ser exploradas e ampliando os impérios. Também foi uma partida para a globalização. Neste episódio, nós estaremos falando da reforma religiosa. Vamos lembrar que quando se fala da reforma religiosa, nós estamos falando de um movimento que veio durante muitos anos, através daqueles que foram chamados de pré-reformadores. Vamos falar de Lutero. Lutero seria também considerado um pré-reformador. Todos eles foram, vamos dizer assim, envolvidos no movimento da reforma. Só que, pela mão de Deus, Lutero teve o sucesso em promover a reforma. Estão conosco aqui pastor Luiz Eugênio. Paz, Senhor, a todos. Pastor Serlon. A paz, senhores irmãos. E estaremos dando início, então, a essa edição do programa, intitulada A Reforma Religiosa. Vou pedir ao pastor Luiz Eugênio para dar início, já fazendo a remissão da história, lá nos pré-reformadores, chegando na reforma. Isso é importante lembrar, porque Lutero, ele não iniciou esse trabalho sozinho, né? Antes dele já teve os pré-reformadores, que falamos aqui sobre alguns deles, Savonarola, John Hus, outros que já lutaram antes pela uma igreja devia mudar os seus conceitos, principalmente a parte de dogma, né? Dogma que é uma coisa não bíblica, né? Mas é uma coisa que sobressaía sobre a palavra. É interessante que todos esses pré-reformadores, vamos observar, todos eles lutaram pela a palavra, a leitura da palavra, ou seja, a preocupação dele era muito grande em que a população pudesse ter acesso à Bíblia, né? Que não tinham acesso, né? E nós vamos ver que essa questão essa necessidade de conhecer a palavra, depois nós vamos ver com a invenção da imprensa que facilitou muito a divulgação da palavra. Então isso aí, o foco todo está na palavra, porque eles começaram a estudar a palavra. Lutero, que foi o grande reformador, ele teve uma experiência com a palavra, né? Porque quando ele lia Romanos 1,17, falando que o justo viverá da fé, ele passou a compreender que não era obra que salvava ninguém, era fé. Então ele lutou muito por esse propósito, foi um dos grandes focos de Lutero, a questão da fé. E nós vemos que em tudo isso, nessa meditação, ou seja, a fé, ele falava assim, a fé operava sem qualquer predisposição, depende da fé de cada um, de crer, né? Então ele fez uma ruptura com o pensamento, em algumas coisas, o Agostinho, né? Agostinho já desde antes que teve outros pensamentos, mas nós vemos uma coisa seguinte, que Lutero, quando ele resolveu, como outros também já estavam nesse mesmo pensamento de batalhar pela fé, que a carta de Judas fala também, vemos que Lutero, primeiro, ele combateu a filosofia, principalmente a filosofia de Aristóteles, né? Ele falava que a filosofia era fumaça, né? Estava contaminando o cristianismo, a filosofia. Principalmente Aristóteles, que vem, nós vamos ver lá Tomás de Aquino, que copiou de Aristóteles, falando querendo provar a existência de Deus. E ele puxava lá atrás de Tertuliano, outro filósofo do início da patrística, que ele falava o seguinte, que tem a ver Jerusalém com Atenas, ou seja, com a Grécia. Então, Lutero trabalhou muito nesse sentido, e ele falava o seguinte, a filosofia é meretriz do diabo. Então, Lutero, ele combatia a filosofia, não, porque ele era filósofo também, não que ele era contra a filosofia, ele falava que era uma besta, é o inimigo de Deus, ele falava porque exatamente essa entrada dentro do cristianismo. Agora, da reforma, Lutero procurava tudo lembrar que as obras não eram fundamental para a salvação, mas a fé. Então, eu acho que podemos partir desse princípio. Depois nós vamos chegar, Antônio Carlos, lá nos princípios da reforma, né? Aqueles princípios, né? Nós vamos chegar lá depois, né? Perfeitamente.
Então aqui o pastor Luiz Eugênio fez uma introdução, lembrando que antes de Lutero, vários outros procuraram fazer a reforma da igreja, ou seja, tirar a igreja dos princípios errados e levar aos princípios bíblicos. Somente Lutero conseguiu isso. Mas quem foi Lutero? Nós falamos dos outros pré-reformadores. Quem foi Lutero? Lutero nasceu dentro da igreja. Foi sacerdote, teólogo, monge agostiniano, professor de teologia. Então, ele nasceu lá dentro, traduziu a Bíblia, mas isso merece... Tem vários momentos aqui nessa tradução da Bíblia, merece explicação. E ele, lendo a palavra, ele entendeu que a igreja estava totalmente fora dos rumos bíblicos e começou a trabalhar nesse sentido. Eu vou passar a palavra ao pastor Serlon para dar continuidade ao assunto, falar a respeito de Lutero e do trabalho que ele fez até chegar na reforma. Muito bem, irmãos. Esse personagem histórico, Lutero, e vale registrar que, independentemente de nossa posição espiritual, ele é um personagem da história universal. Há alguns anos atrás, a Reforma Protestante completou 500 anos. E, na época, isso recebeu uma atenção muito grande da mídia. Houve reportagens bastante relevantes, inclusive estão disponíveis no YouTube, das grandes emissoras de TV, que registraram o momento da comemoração dos 500 anos da Reforma. Lutero, como já colocaram aqui os pastores, ele era padre, ele foi ordenado sacerdote, ele viveu no que hoje corresponde à Alemanha. Na época, 1517, a Alemanha não era um estado unificado, era o Sacro Império Germânico, que tinha uma estrutura feudal, onde havia vários estados dentro do Império Germânico. E havia o imperador. O imperador do Império Germânico naquela época era também rei da Espanha, Carlos V. E é nesse ambiente político que surgiu Lutero. Ele não era de uma família rica, ele era de uma família de classe média, mas que lhe deu condições de estudo, professor de teologia da Universidade de Wittenberg, um profundo conhecedor do grego, e lembramos aqui que o grego é o idioma no qual foi escrito o Novo Testamento, e ele começa ali a ter muitos conflitos pessoais em relação a se achar imerecedor da bênção de Deus, dentro daquele conceito da salvação pelas obras. Lutero tinha grandes crises pessoais em relação à sua condição diante de Deus. E quando ele estuda a carta aos Romanos, essa carta vai ser a carta que mais influenciou Lutero na formulação do princípio da doutrina da salvação pela graça, pela fé. O pastor Luiz Eugênio mencionou o capítulo 1, versículo 17 da carta aos Romanos, onde Paulo escreve: mas o justo viverá da fé, que por sua vez é uma citação de Abacuque, né? Lá em Abacuque, no Velho Testamento, um texto veterotestamentário, que é mencionado aqui novamente pelo apóstolo Paulo na inspiração do Espírito Santo. Então, a partir desse versículo, Paulo vai influenciar, então, a Lutero, que vai entender que a salvação não era pelas obras. Um esclarecimento aqui: o que seria salvação pelas obras? Era o ensino segundo o qual as boas ações do homem diante de Deus poderiam levá-lo a ser perdoado dos seus pecados. E naquela época, uma possibilidade de uma boa ação que poderia levar ao perdão dos pecados seria a contribuição financeira para a igreja. De muitas maneiras isso se dava por meio da compra de um documento chamado indulgência. O que era uma indulgência? Indulgência era um perdão de pecados emitido pelo Papa. E essas indulgências, que a bem da verdade já existiam desde a Idade Média, na época do Lutero tornou-se muito comum serem vendidas, comercializadas, até porque a igreja estava construindo a Basílica de São Pedro, que até hoje é a sede da igreja, um prédio suntuosíssimo, caríssimo, projeto de um dos maiores nomes do Renascimento, Rafael Sanzio. Então a igreja autorizou uma grande venda de indulgências para arrecadar dinheiro, recursos para essa obra. E é nesse contexto que vai chegar no Sacro Império, onde Lutero vivia, um homem chamado João Tetzel, que era um grande vendedor de indulgências, fazia toda uma performance, todo um convencimento para levar o povo a adquirir esse perdão de pecados. E o Lutero, ele se revolta contra isso.
ele fica inconformado, e como forma de expressar o inconformismo dele, ele redige as famosas 95 teses, 95 apontamentos, 95 afirmações, a partir das quais ele confronta não apenas a venda das indulgências, mas também uma série de outros aspectos da igreja. E ele torna público isso e acessível às pessoas, colocando essas 95 teses, fixando-as na porta da igreja de Wittenberg, que ficava anexa ao palácio. E isso vai causar uma grande repercussão. Foi mencionado aqui uma nova tecnologia, e é muito maravilhoso, irmãos. Vemos como Deus vai colocando as coisas em lugares, né, perfeitos o tempo. Poucos anos antes, pouco tempo antes, havia sido criada uma nova tecnologia, que era a imprensa de tipos móveis, que tornou possível, né, Gutenberg é o criador dessa invenção importantíssima, porque a partir de então é possível reproduzir textos com muito mais velocidade. Se fôssemos usar uma expressão de hoje, o texto, das 95 teses, viralizou, foi reproduzido, espalhado em várias regiões. Agora, há uma coisa muito importante: Lutero não tinha a intenção inicialmente de romper com a igreja. Ele era um padre ordenado, ele acreditava que estava contribuindo para um debate que levaria a uma mudança dentro da igreja. Porém, na época em que as 95 teses foram pronunciadas, havia todo um ambiente de insatisfação, de questionamento da igreja, o movimento humanista que estava muito forte naquela época, e os anseios por uma espiritualidade mais genuína, por uma experiência de cristianismo mais alinhada, mais coadunada com as escrituras, com a palavra de Deus. Tudo isso gerou um ambiente de muito desejo, né, por parte de boa parte dos cristãos daquela época, especialmente aqueles que tinham acesso aos textos bíblicos, que tinham acesso ao conhecimento. Eles tinham esse anseio por algo novo, por uma mudança dentro da igreja. Então as ideias de Lutero repercutem, e uma pergunta que é fundamental. Mais ou menos 100 anos antes, João Hus foi morto por defender muitas ideias parecidas, similares às ideias de Lutero. Por que Lutero não morreu? E nós sempre partimos do pressuposto, da certeza de que o Senhor está no controle da história. O Senhor criou uma situação política, Deus permitiu que houvesse ali uma proteção a Lutero de parte da nobreza que se identificava com algumas das ideias dele e que até tinha seus interesses políticos, nós não negamos isso, né? Interesses materiais, mas de qualquer maneira houve nobres que protegeram Lutero, e à medida que as ideias dele evoluem e levam a uma ruptura definitiva com a igreja, ele recebe essa proteção. Pastor Serlon e pastor Luiz Eugênio, nós chegamos num ponto aqui que vai precisar ser examinado com mais um pouco de atenção, que é o que aconteceu, o que preservou Lutero de ser morto. Porque o que acontecia nessa época foi o que aconteceu com todos os pré-reformadores. Eles eram chamados perante as autoridades eclesiásticas, eram convidados, eles não aceitavam as propostas dos pré-reformadores, eles não queriam mudar os dogmas da igreja, lembrando que os dogmas eram mandamentos da igreja considerados indiscutíveis e que nada tinham a ver com a palavra de Deus, não é? E esses pré-reformadores tinham grande convicção, aliás, cheios do Espírito Santo, e não negavam, o que provocava que eles fossem mortos, até com crueldade, né? Alguns mortos em fogueiras e outros de outras maneiras, não é? Então nós vamos ver aqui por que Lutero, apesar de ele também não negar, ele reafirmar a posição dele de que a igreja precisava mudar o seu rumo, como que ele foi preservado. Mas antes disso, eu queria também pedir aqui que nós abordássemos Lutero, ele propôs 95 teses, pontos muito importantes, né? Mas dentre as 95, a grande parte falava das indulgências, né? A grande parte falava das indulgências. Mas tem pontos fundamentais, eu vou pedir a um de vocês aqui para falar sobre... ele escreveu em latim, né? Ele escreveu em latim a tese, porque é as 5 solas, né? Solas, palavra latina, que significa só, não é? Então ele descreveu dentre as 95, destacaram
5 pontos, né, que são chamadas as 5 solas. Eu tenho até escrito aqui, acho que vale a pena ler, né? Podemos citar. Aqui ele diz aqui, sola... Bom, eu vou falar no meu português, no meu latim aportuguesado, né? Sola Scriptura, somente a Escritura. A Bíblia, eu queria dizer que a Bíblia é a única regra infalível de fé e de prática. Ele rejeita a autoridade igual ou superior da tradição ou do Papa, né? Até porque na Idade Média se convencionou que os concílios tinham tanta autoridade quanto as escrituras, né? Perfeitamente, bem explicado. Os dogmas, né? Dogmas, né? A segunda sola fide, somente a fé. Ele estava dizendo, somente a fé, diferindo dos entendimentos da igreja. A salvação é recebida somente pela fé e não pelas obras. Contraria muitas indulgências. A fé em Jesus Cristo justifica o pecador diante de Deus. Agora, sola gratia, somente a graça. A graça de Deus é a única causa da salvação. Ninguém merece a salvação, é um presente merecido de Deus. 4. Solos Christus, somente Cristo. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. A salvação vem somente por meio de Jesus Cristo. Não existe outro intermediário. E 5. Soli Deo glória. Glória somente a Deus. Toda a glória pertence somente a Deus, não ao homem, à igreja ou a qualquer outro. Então ele propôs. Aí ele colocou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, né? Agora eu pergunto, por que ele colocou na porta? Tem um motivo, não tem? Era o costume naquela época. Agora eu queria fazer um comentário aqui, Antônio, antes de chegar nesse ponto aí, sobre o chamado de Lutero, porque Lutero, ele foi chamado ele tem uma missão, né? Todos nós temos uma missão, né? Mesmo como pastor, você tem missão, todos nós temos uma missão a cumprir. Lutero, é interessante o que aconteceu na vida dele. Primeiro, aquele raio caiu perto dele, né? Ele estava numa estrada, Mais novo, né? Exatamente. Primeiro, Lutero, ele teve acesso à Bíblia quando tinha 20 anos de idade só. Antes ele não teve acesso à Bíblia. Mas a história conta que ele caiu um raio perto dele. Eu não sei se eu já tive a experiência de um raio cair perto de mim. Eu estava passando uma estrada uma vez, caiu um raio. E o raio normalmente eu acho que ele gosta de procurar uma árvore, alguém está passando perto de árvore. Porque, rapaz, uma árvore, um tronco gigantesco partiu no meio aquele raio, aí você tem uma explosão que dá um raio, né? Então, quando Lutero viu aquele raio caiu perto dele, ele já tinha notícia de um amigo dele que tinha morrido também, uma morte de outra forma, tinha morrido, então ele ficou aflito, Lutero. Ele resolveu se consagrar a vida dele a Deus, porque ele, na verdade, Lutero, ele estudava direito. A família dele, os pais, queria que ele fizesse direito, fosse advogado. Mas ele sentiu um chamado de Deus na vida dele quando ele foi para ser monge ali, tudo ali, né? Mas o que aconteceu? Lutero teve essa decisão, entristeceu muito o pai dele, porque Lutero, ele ganhava, ele era muito pobre, ele ganhava dinheiro assim, cantando, ele cantava nas casas, ganhava um dinheirinho com isso aí. Agora, Lutero tem outra coisa interessante. Uma coisa que ele rompeu, além disso aí, foi a questão do casamento. Porque ele casou com Catarina, a esposa dele, Catarina, olha só, ele era um ex-padre, a esposa dele, Catarina, era uma ex-freira. Naquela época... Isso mais adiante. Né? Naquela época, ela fugiu do convento, como outras fugiam também, né? E acabou que houve um encontro dos dois ali, ele casou com mais de 40 anos, né? Então, veja só, o que eu quero falar é a importância de Catarina, vamos embora, a importância dela para ajudá-lo na reforma. Porque o que acontecia a ela recebia as pessoas na casa dela, aquelas pessoas que discutiam, porque lá no convento que ela estava, quando ela estava lá com o freire lá, ela já estava tendo informações da reforma que o Lutero estava movimentando já antes de encontrar os dois, certo? Então, aquelas freiras dentro dos conventos, muitos fugiram naquelas carroças, não sei o que, e ela foi um dos que fugiu, e aconteceu que ela evidentemente, ela gostava muito dos pensamentos de Lutero, mas no princípio ela não ia casar com Lutero, não. Eu sei que parece que depois de muita coisa, acabou que sobrou ela para Lutero para ela, os dois casaram, mas ela foi importante na vida de Lutero, porque ela deu apoio para ele continuar esse trabalho de reforma. Agora, a questão também do
de Lutero ser morto, eu entendo mais, embora ele teve príncipes que protegeram ele ali, levaram para o palácio, mas mais foi livramento de Deus mesmo. Com certeza. Ele tinha tudo para ser morto. Ele tinha tudo para ser morto ou ser preso, mas o que aconteceu com ele foi milagre. Ali o Lutero, porque ele estava escondido, não sei o quê. Não, mas se vocês quisessem achar Lutero, é porque Deus não permitiu mesmo, certo? Então nós temos que, se você ver desse lado, você vai ver que ele escapuliu de toda a situação da vida dele não ser morto, ou ser preso, ou ser torturado, ou ser lançado na fogueira, porque Deus deu livramento, que Deus queria usá-lo. Porque as escrituras estavam escondidas. Aquele texto que nós lemos, né? A descoberta do tesouro escondido, né? Então, Lutero, quando descobriu isso, podemos dizer assim, a Europa, aquela gente estava em trevas, né? A luz das escrituras movimentou a Europa, aqueles países, tudo. Foi uma coisa extraordinária. Essa questão, nós vemos o seguinte. Então, esse evento, o evento da Reforma, hoje, aliás, 31 de outubro hoje, nós vemos o seguinte, a Reforma, ela não foi um ano a Reforma, foi vários anos. Processo histórico. Pré-reformador, alguns calculam mais de 100 anos a Reforma foi acontecendo. Então, não foi uma coisa foi Lutero botou na catedral lá, a Reforma aquela ali. Não, o negócio foi um movimento que houve continuidade, depois de Lutero, antes dele, o negócio continuou, tanto é que veio Calvino, depois nós vamos falar de Calvino, mas Calvino teve também outra situação de Calvino, mas vou deixar primeiro, vamos completar sobre Lutero primeiro. Falando ainda sobre Lutero, assim, para a gente traçar uma linha, né? Em primeiro lugar, quando o senhor falou, né, que foi a intervenção de Deus, sem sombra de dúvidas. Os livros de história vão dizer, ele foi protegido por nobres alemães que queriam aproveitar a ruptura com a igreja para tomar as terras da igreja, para diminuir o poder da igreja. Escapar do tributo, né? Tributo, que cobrando tributo demais. Mas sem dúvida que era profética, a atuação de Lutero era profética. Ele é associado àquele homem que nas parábolas do reino, na parábola do tesouro escondido, encontra o tesouro escondido no campo, vende tudo que tem, porque ele abriu mão de todas as posições que ele possuía. Mas há uma coisa também interessante. Nós associamos o momento da Igreja da Reforma, profeticamente, à carta de Sardes, uma das 7 cartas do Apocalipse. E entendemos que nesse momento da história da Igreja, a Igreja de Sardes, opera o espírito de fortaleza. E realmente houve uma necessidade de uma grande fortaleza do espírito na vida dos reformadores. Lutero, os que vieram depois, Filipe de Melanchthon, que ajudou ele a redigir a Confissão de Augsburgo. Realmente eles tiveram que ser muito fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus, porque eles enfrentaram uma oposição muito grande. Para que os irmãos tenham uma ideia, quando Lutero divulga as 95 teses, falamos que ele não queria romper com a igreja. O que vai acontecer a partir de então? Ele vai ser convocado para uma reunião, a Dieta de Worms, ele vai ser pressionado a renegar suas ideias, ele não as renega. Nesse meio tempo, ele vai escrevendo novos textos, aprofundando as suas críticas, até que vai chegar ao ponto em que Lutero, que ainda era padre, ele vai ser excomungado, ele vai ser excluído da comunhão da igreja. E naquela época, entendia-se na cristandade católica que alguém que era excomungado era praticamente ele estar sendo condenado à morte eterna, né, ao inferno. E vejam só que coisa interessante que o Senhor Jesus escreve na carta à igreja de Sardo. Ele diz assim: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Apocalipse 3, versículo 5. Quando alguém era excomungado, era como se o nome dele tivesse sendo escrito, estivesse sendo riscado, né, do livro da vida. E Jesus diz: de maneira nenhuma eu vou riscar o seu nome do livro da vida. Lutero enfrentou tudo isso. E quando se tornou claro, quando se definiu que não havia mais como ele prosseguir dentro da igreja, então ele estabelece essa igreja na Alemanha, que não se chamava Igreja Luterana. Lutero nunca colocou seu próprio nome na igreja, né? Mas é conhecida como a Igreja da Confissão Luterana. Por quê? Porque vai ser feita uma confissão de fé, a Confissão de Augsburgo, que foi anos depois das 95 teses. Ele vai ser auxiliado por Filipe de Melanchthon, que ajudou ele a escrever, onde ele definiu com absoluta clareza a sua doutrina. E aí que as solas mencionadas pelo pastor Antônio Carlos são mais claramente apresentadas, definidas, né, as doutrinas fundamentais da Reforma.
E aí a gente poderia mencionar que ele nega a transubstanciação, que era o dogma de que no momento da ceia o pão se tornava o corpo e o vinho o sangue de Cristo. Ele nega isso, ele traz o conceito que nós temos hoje, que é o da consubstanciação, que o pão e o vinho representam respectivamente o corpo e o sangue de Cristo, não são o corpo e o sangue. Ele vai negar a doutrina do purgatório, ele vai negar o culto aos santos, a veneração a Maria, ele vai negar o celibato clerical, a questão de que o pastor, né, tinha que ser, não ser casado para servir a Deus, tanto é que ele se casou. E os grandes fundamentos da reforma, que eu deixaria aqui o pastor Luiz Eugênio à vontade para comentar, que são a salvação unicamente em Cristo Jesus, salvação pela fé, Jesus Cristo como único mediador entre Deus e os homens, o sacerdócio universal do crente, entre outros. Bom, então nós vamos precisar encerrar este episódio, porque o nosso tempo já está esgotado, agradecendo aqui as considerações do pastor Luiz Eugênio e do pastor Serlon, e ficou pendente explicar a questão das 95 teses colocadas na porta da igreja de Wittenberg, e o motivo é que essa grande porta servia de uma espécie de mural, era tipo um quadro de avisos. Todos tinham acesso e todos liam o que estava escrito na porta. Então foi o lugar apropriado que Lutero achou para publicar suas 95 teses contestando os rumos errados da igreja. Nós encerramos aqui este episódio agradecendo a presença de todos, a presença do pastor Luiz Eugênio, Amém. Paz do Senhor. a presença do pastor Serlon. Bem, paz seus irmãos. A paz do Senhor a todos, irmãos. Amém.